Aleluia, aleluia. O cristianismo não é uma questão de se comportar corretamente em si, mas primeiramente o cristianismo é uma questão de crer corretamente. Antes de ser uma questão de ter um comportamento correto, é uma questão de você crer de maneira correta. Evidentemente nós teremos comportamentos corretos, mas eles serão apenas o resultado de você crer corretamente. Uma crença errada vai produzir comportamentos errados, e uma crença errada é aquela que não está de acordo com a verdade. Mas o que é a verdade? A verdade, meus irmãos, é o Evangelho da graça de Deus. Nós precisamos entender o raciocínio bíblico, e eu te convido a abrir a sua Bíblia em 3 João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, quando a Bíblia diz, 3 João, capítulo 1, verso 1 ao 4, a partir do verso 1, nós vamos ler juntos até o versículo 4, que diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade, diga comigo, na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde, e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. O verso 3, muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando, aonde, queridos? Na verdade. E o verso 4 continua dizendo: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Então João diz no capítulo 1, que nessa carta, a partir do verso 1, sobre a verdade, como ele se alegra de ver o seu filho andando na verdade, permanecendo na verdade, perseverando na verdade. João também diz no Evangelho, no capítulo 1, no verso 17, que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Perceba que a verdade está do lado da graça, porque a graça e a verdade sempre andam juntas, sempre caminham juntas. Cristo é tanto a verdade, quanto Ele é a graça. A graça é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, é Cristo Jesus. E se nós queremos desfrutar da graça, se nós queremos desfrutar do favor, então nós precisamos andar na verdade e permanecer na verdade. Um outro exemplo, quando Pedro, temendo os judaizantes que vieram da igreja de Jerusalém, ele se apartou da comunhão com os gentios na igreja em Antioquia. A Bíblia diz que Paulo resistiu e o repreendeu publicamente, afirmando que Pedro não estava procedendo corretamente segundo a verdade do Evangelho. Preste atenção, a verdade sempre caminha junto com a graça, porque o Evangelho é a graça de Deus. Atos no capítulo 20, no verso 24, vamos ler juntos, Atos 20, versículo 24, que diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Diga comigo, a verdade é o Evangelho, e o Evangelho é a graça de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo faz uma afirmação que eu amo. Ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga, eu não me envergonho do Evangelho. Eu sei que às vezes nós nos envergonhamos dos evangélicos,
Mas não devemos ter vergonha do Evangelho, porque não há mensagem mais poderosa do que a mensagem do Evangelho. Não há mensagem mais extraordinária do que a mensagem do Evangelho. E Paulo diz que a mensagem do Evangelho, quando você crê, você experimenta poder de Deus, porque é poder para salvar aquele que crê. E o Evangelho só pode ser compreendido por revelação. O homem natural não é capaz de compreender o Evangelho, é loucura para ele, diz o apóstolo Paulo. E por que é loucura? Porque a mensagem da religião é uma mensagem comum, que ensina: pratica o bem e você será abençoado, pratica o mal e você será punido e castigado. Mas a mensagem do Evangelho é outra. Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou o castigo de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou o juízo de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para você compreender essa mensagem, você precisa ter revelação. Não há como você entender a mensagem do Evangelho se os seus olhos não forem abertos pelo Espírito. Para você de fato entendê-la, discerni-la, compreendê-la, é necessário que você tenha revelação. Porque a mensagem de toda religião é baseada na lei. A mensagem de toda religião é baseada no merecimento, nas obras, na troca com Deus. Toda religião, a sua mensagem é baseada na lei, e a sua prática é na mesma forma. Quando um católico sobe uma escadaria pagando uma promessa, ele está fazendo uma troca. Ele está oferecendo sofrimento para Deus, para receber uma bênção em troca. Quando o espírita faz uma caridade da sopa para os pobres, ele está fazendo uma troca, ele está oferecendo algo para receber algo em troca. Quando uma pessoa prepara um trabalho de macumba e para oferecer uma entidade, ela está fazendo uma troca. Ela está oferecendo algo para a entidade para receber algo em troca. Quando o muçulmano amarra uma bomba na cintura e vai explodir uma cidade, ele está fazendo uma troca, porque ele quer receber 70 virgens em troca. E os crentes dos últimos dias, salve, salve, retumbante, pentecostólicos, que ainda vivem uma religião, também vive com base numa troca. Quer receber uma bênção, dê o dízimo. A bênção não veio ainda, dê 15%. Se a bênção ainda não chegou, dê 50%. Se essa bênção ainda não veio, dê 100%. E se você ainda não recebeu, ofereça o seu Isaac. Ontem eu falei sobre isso, porque Abraão tinha apenas um Isaac. Os crentes hoje no mínimo tem que ter uns 30 Isaac, porque todo culto tem que ter um Isaac para entregar, porque nós vivemos com essa mentalidade da barganha e da troca. Toda religião tem a mesma mensagem, é o homem tentando fazer coisas para ser abençoado por Deus, é o homem tentando fazer coisas para conquistar a bênção e o favor de Deus. Mas a mensagem do cristianismo é outra, é Deus fazendo tudo para o homem que não merece receber nada, é Deus indo em direção ao homem que está perdido e debaixo de condenação. Para compreender essa mensagem, você precisa ter revelação, porque toda lei é baseada no merecimento. Cumpre a lei e você será abençoado. Não cumpre a lei e você será punido. Essa é a lei da antiga aliança. Mas pastor, se a lei funciona assim, por que então a lei foi dada? A lei não foi dada para ser cumprida. Mas se a lei não foi dada para ser cumprida, porque o homem não tem condição de cumprir a lei, por que que Deus deu a lei? Vou te dar algumas razões, mas preste atenção. A lei é boa, a lei não é ruim. Só que a lei, ela apenas educa você. A lei é justa,
mas não tem o poder de tornar você justo. A lei é santa, mas não tem o poder de tornar você santo. A graça é superior à lei, porque ela não te domestica, ela te transforma de dentro para fora. Por que Deus deu a lei? Por 3 razões. A primeira razão: quando Deus dá a lei, Ele está revelando o tipo de Deus que Ele é. Ele está revelando qual é o seu caráter, a sua imagem. Quando Deus diz, não mentirás, Ele está dizendo, fale a verdade, porque eu sou um Deus da verdade, então não minta. Quando Deus diz, não roubarás, Ele está dizendo, você não precisa roubar. Quando Deus diz, para não adulterar, enfim, através dos mandamentos da lei, Deus está revelando quem Ele é, o seu caráter, a sua imagem, o tipo de Deus que Ele é. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A segunda razão da lei ter sido dada, é porque a Bíblia diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Imagina que todos nós aqui somos pessoas que andam se arrastando pelo chão. E você nunca viu ninguém andar em pé, erguido ou ereto. Todas as pessoas que você conhece, todas elas andam se arrastando pelo chão. Esse é o padrão. Mas de repente Deus estabelece uma lei, dizendo que se nós queremos ter comunhão ou relacionamento com Ele, nós não podemos nos achegar diante dEle se arrastando pelo chão. Podemos só chegar em pé, erguido, firme. Essa é a lei. O que o homem faz? Ele tenta cumprir a lei, mas ele não consegue e ele cai. Então ele se levanta novamente no seu esforço e tenta cumprir esse padrão, mas ele não consegue novamente e ele cai. Então ele anda se agarrando e segurando pelas coisas, mas ele não dá conta e ele cai novamente. Então ele cria moletas, mecanismos, ferramentas de andar em pé e firme. Ele consegue por um momento, mas logo em seguida ele cai, ele não dá conta. Por que Deus dá algo para o homem que ele não é capaz de cumprir? Para que o homem caísse em si, para que o homem clamasse pela graça. Essa é a terceira razão que Deus deu a lei. Deus deu a lei para que o homem clame pela graça. É como se você fosse doente. Você tem uma enfermidade, mas você não aceita, você não reconhece. Porque não há sintomas em você que você está doente, que você está enfermo. Então você vai ao médico, ele te dá um remédio, e ao tomar esse remédio faz com que todo sintoma apareça e aflore, e aí você passa a acreditar então que você está doente. A lei é o remédio de Deus, para mostrar para o homem a sua condição sem Deus, a sua condição de pecador, para que o homem reconheça que ele precisa do remédio. E qual que é o remédio? A graça de Deus. Então eu vou afirmar mais uma vez, a lei não foi dada para ser cumprida. A lei foi dada para que o homem caísse em si e percebesse que nele mesmo ele não é capaz de atingir o alto padrão de exigências de Deus. Então ele precisa de um Salvador. Cristo é o Salvador, que veio fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer, e cumpriu toda a lei em nosso lugar. Mas você pode pensar assim, mas eu dou conta de cumprir a lei. Os 10 mandamentos não é algo tão difícil de cumprir, pastor. Guardar o sábado, é possível ter um dia de descanso e dedicá-lo ao Senhor. Não adulterar, a gente consegue se controlar, se segurar para não adulterar. Não mentir, nós somos capazes de viver sem não mentir. Não roubar, a gente pode também viver sem roubar. E aí você pensa que você é capaz de dar conta de cumprir os mandamentos e as exigências da lei. Paulo também pensava assim. Até que no livro de Romanos, no capítulo 7, ele diz que ele se deparou com o 10º e último mandamento, que diz: não cobiçarás, não terás desejo. Enfim,
Você é capaz de não roubar, mas nunca ter tido vontade de roubar? Você é capaz de não mentir, mas nunca ter tido desejo de mentir? Você é capaz de não adulterar, mas nunca ter tido vontade de adulterar? Você é capaz de não matar, mas nunca ter tido vontade de pegar alguém e cortar em 700 pedaços? Qual que é a questão? É que Tiago capítulo 2 diz que se você quebra um mandamento da lei, você quebra a lei inteira. Porque são 10 mandamentos representando uma infinidade de mandamentos, porque são muito mais do que 10. Mas o número 10 nos fala de totalidade, representa o todo. Por isso que o dízimo também é 10%, porque quando você entrega 10, representa 100% do que você tem. Quem está entendendo? Tiago diz que se você quebra um, é como se você tivesse quebrado tudo. Se você se esbarra em um mandamento da lei, é como se você não tivesse cumprido nenhum outro mandamento da lei. Por quê? Se você quebrar um mandamento, já não é 10, já não é mais a totalidade. Quem está entendendo? O homem não tem condição de cumprir a lei, por isso ele precisa clamar pela graça de Deus. Só que esse é um processo que Deus leva você a chegar no fim de você mesmo. É por isso que o fundo do poço é mais perto do céu do que do inferno para alguns. Porque quando você diz eu nada posso, é aí que você pode dizer eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus permite frequentes quedas na sua vida para que você caia em si e para que você reconheça que na sua própria força e na sua própria capacidade você não é capaz. Então nós precisamos clamar pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? E Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Eu sei que você crê que o poder de Deus é a oração. Eu sei que você crê que o poder de Deus é o Espírito Santo, é o dínamo de Deus, isso é uma verdade. Mas muitas pessoas não percebem, é isso que eu vim te dizer, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E quando você tem revelação do Evangelho, você se coloca debaixo do poder e da influência do Evangelho. E a palavra salvação aqui em Romanos 1,16, no original é a palavra sozo. Diga comigo sozo. E sozo tem um significado muito mais amplo do que ser livre da condenação do inferno. A palavra sozo, salvação, significa curar, libertar, restaurar, transformar. Então quando Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, Paulo está dizendo que o Evangelho é poder de Deus para curar todo aquele que crê. Eu acho que você não está ouvindo o que eu estou dizendo, vou dizer mais uma vez, o Evangelho é poder de Deus para curar aquele que crê. Se você crê no Evangelho, você se coloca debaixo do poder do Evangelho e a cura disponível para você. O Evangelho é poder de Deus para libertar todo aquele que crê. Quando você crê no Evangelho, Ele liberta você de amarras, Ele liberta você de fortalezas, Ele liberta você de prisões. Quando você crê no Evangelho, Ele é poder de Deus para transformar você. Mas algumas pessoas questionam assim, mas há tanta pregação nas igrejas, há tantas conferências acontecendo todo final de semana, tem igreja que tem culto todo dia, campanha de tudo quanto é tipo, há tantos livros publicados, há tantas palestras e ministrações, mas por que ao mesmo tempo há tanta pouca transformação? Porque infelizmente hoje em muitos dos nossos púlpitos pouco se prega o Evangelho. Se prega autoajuda, se prega boas ideias, se prega bons conselhos, pouco se prega o Evangelho. Infelizmente Moisés tem ocupado os nossos púlpitos, pregando a lei, aquilo que o homem tem que fazer, para merecer, para receber, e nós gostamos de pregações assim,
Porque para nós pregação sobre graça, sobre perdão, é coisa de novo convertido. Novo convertido é que precisa saber, existem coisas que você nunca pode parar de ouvir, porque é saúde espiritual para você. Na verdade, a pregação da lei não é uma pregação mais consistente, porque Paulo diz que a lei serve para crianças. Se você é criança, então a lei é para você. Mas se você quer um alimento sólido, você precisa ter revelação da justiça, revelação do Evangelho de Cristo. Quanto mais eu prego sobre a graça, mais eu percebo a necessidade de continuar pregando sobre a graça, porque a graça não tem a ver com a nossa matemática, com o nosso raciocínio lógico, porque ela não é desse mundo. A graça é uma pessoa, ela veio do céu, ela é Cristo. Cristo é a manifestação da graça, Cristo é a manifestação da verdade. Tire Moisés do púlpito e coloque Cristo no centro da pregação, porque só é a mensagem do Evangelho quando Cristo está no centro da pregação. Como assim, pastor? Quando nós pregamos aquilo que o homem tem que fazer, essa não é a pregação do Evangelho, é uma pregação humanista. 10 passos para você fazer aquilo, 37 passos para você mudar o seu casamento, 47 passos para você passar a ter domínio próprio, 57 passos para você crescer em paciência, 87 passos para você mudar a sua sogra. Sei por quê. Tem que ser mais passos, né, irmãos? Essa não é a pregação do Evangelho. Quando nós pregamos aquilo que o homem faz. Qual que é a pregação do Evangelho? É quando nós pregamos aquilo que Deus já fez através de Cristo. Essa é a pregação do Evangelho. Porque aí não há espaço para a obra humana, só há espaço para a obra de Cristo. Pastor, eu estou entendendo mais ou menos. Por exemplo, o próprio Paulo diz no livro de Efésios, já que você está falando de casamento, o que o homem tem que fazer, o que a mulher tem que fazer para experimentar o céu no casamento. Efésios capítulo 5, é verdade. Mas qual que é a pregação de Paulo? Quem que ele coloca no centro? Cristo. A mulher deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. A mulher não se sujeita ao seu marido, na verdade, porque nenhum homem é digno da submissão de uma mulher. Ela, ao se sujeitar ao seu marido, na verdade, ela está se sujeitando ao Senhor. Ela está confiando no Senhor. Ela está se entregando ao Senhor. Meu marido está dizendo isso, Senhor, mas o Senhor é o cabeça dele, eu me entrego ao Senhor. O meu marido está querendo tomar essa decisão, não sei se realmente é o melhor, mas eu estou confiando no Senhor, eu estou me sujeitando a Ele, mas em confiança no Senhor. Entende o que eu estou dizendo? Gosto de contar uma história de uma irmã que chegou dizendo: pastor, mas meu marido só me persegue, me impede de ir nos cultos, ele é ímpio, não aguento mais esse homem, não quer que eu lidere célula, toda vez que eu venho no culto, ele fica me incomodando, eu quero largar tudo, eu já estou desmotivada. A irmã não tinha sabedoria, disse assim para ela: toda vez que você voltar do culto, faça sexo com seu marido. Ela falou: mas como assim, pastor? Faça o melhor sexo que você puder fazer com ele. Mas ele vai questionar, você responde: eu não sei o que acontece comigo, toda vez que eu volto do culto, eu volto com uma vontade louca de fazer sexo. O que aconteceu? A nossa igreja só tem culto domingo. O marido falou: não é possível, que igreja que é essa, só tem culto domingo? Tinha que ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando ela pensava em faltar culto, não, nessa casa ninguém falta culto mais não. Qual que é o nome disso? Sabedoria. Salvou o casamento da irmã. Preste atenção, olha para mim. Nenhum homem é digno da submissão de uma mulher. Na verdade, ela se sujeita ao Senhor.
E Paulo diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, quanto mais o marido sabe que ele é amado por Cristo, mais ele vai amar a sua esposa. Porque o amor na lei é uma ordem. O amor na nova aliança é uma resposta. Você ama porque você sabe que é amado. E quanto mais você medita nesse amor, mais amor você vai manifestar pelas pessoas. Quanto mais o marido medita no amor de Cristo pela igreja, mais ele vai amar a sua esposa. Quem é que está no centro? Cristo. Só que nós pregamos diferente o que você tem que fazer para mudar o seu casamento, mas a pregação do evangelho é outra. Seu casamento virou água, chama Jesus para o seu casamento. Coloca Jesus no centro do seu casamento, e Ele é capaz de transformar toda a água em vinho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então a pregação do evangelho é uma pregação que Cristo está no centro dela, amém, meus irmãos? E essa é a pregação que tem poder para transformar, curar, libertar todo aquele que crê. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui nessa noite? Diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, agora é forte, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Como que as pessoas são salvas? Porque elas ouviram a pregação. Gálatas capítulo 3, verso 10, vamos lá rapidinho. Gálatas 3, verso 2, diz assim: quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Como que os homens são salvos? Pela pregação. Como que as pessoas são cheias do Espírito? Pelas obras da lei, pela pregação da fé. Gálatas capítulo 3, verso 5, olha só, diz assim: aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realize essas coisas pela prática da lei ou pela fé, com a qual receberam a palavra. Preste atenção, as pessoas são salvas pela pregação, as pessoas são cheias do Espírito pela pregação, as pessoas são curadas pela pregação. Mas qual é a pregação? Não é a pregação de Moisés, é a pregação da obra de Cristo, que é a pregação da fé, é a pregação do evangelho, é a mensagem da sua graça. E como que a fé vem? Romanos 10, 17 diz que a fé não vem pela oração, a fé não vem pelo jejum, a fé não vem pelo tempo que você tem de igreja, a fé vem de Cristo. Então a fé vem pela pregação. Se você está aqui ouvindo a pregação, você pode esperar que fé será gerada no seu espírito. Fé não é algo que você se esforça para ter, fé é algo que brota em você. E como que a fé brota em você? Ao ouvir a pregação. Pela loucura da pregação as pessoas são salvas, diz Paulo. Pela pregação o Espírito é derramado. Pela pregação milagres acontecem. Pela pregação a fé é liberada. Pela pregação vidas são alcançadas. Pela pregação células são multiplicadas. Por quê? Porque fé é gerada através da pregação. Mas não é a pregação da lei, não é a pregação da autoajuda, é a pregação da fé, a pregação da cruz, a pregação da graça, a pregação do evangelho. Amém, meus irmãos? Quando estão crescendo aqui em revelação. Agora, é preciso você ter clareza disso, para que de fato você tenha uma vida transformada. E é um princípio até que eu ensino muito nesse livro, Pão do Céu. E eu quero compartilhar com você alguns princípios, para que você experimente essa revolução da graça, e essa transformação na sua vida, no seu dia a dia. O
Primeiro princípio que eu quero que você entenda, já falei sobre ele aqui, mas eu quero enfatizar. Você pode dizer comigo assim: todo comportamento é baseado em uma crença. Então preste atenção, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você acredita, porque aquilo que você acredita vai produzir um comportamento em você. Aquilo que nós pregamos no púlpito resulta num tipo de igreja lá na ponta. Toda teologia requer uma prática, nenhuma teologia é neutra. Então, se você crê errado, você também terá um comportamento errado, porque a nossa fé determina a nossa conduta. Mas se você crê corretamente, de acordo com a verdade do Evangelho, o seu comportamento naturalmente também será correto. Por quê? Porque comportamento é resultado de crenças que nós temos na mente. Então, se você quer mudar o comportamento, diretamente não funciona. Para mudar o comportamento, você precisa identificar quais são as crenças erradas que você tem na sua mente. Qual que é o problema? É que nós achamos que o mau comportamento é resultado de um mau hábito, ou que nos falta força de vontade suficiente para mudá-lo. Isso gera um conflito enorme em você, porque você tenta mudar tantas coisas em você, e você percebe que você pratica as mesmas coisas. Você faz resoluções, você estabelece alvos de mudar certas coisas na sua vida, e você acaba se iludindo e se decepcionando, porque você tenta resolver algumas coisas, e as pessoas até dizem que você precisa se esforçar mais para mudar. Você precisa descobrir qual que é a crença errada que está por detrás desse comportamento errado. É por isso que a ilusão, livros de autoajuda, é te ensinar a você se melhorar, como se existisse uma fórmula para isso. Mas se você fosse capaz de mudar você mesmo, o Espírito Santo não precisava ter vindo para habitar em você, porque você mesmo é capaz de se melhorar. Então você não precisa do Espírito. A nossa mudança é resultado da operação da palavra e do Espírito. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade libertará você. João 8,32. Os fariseus que ouviram isso de Jesus conheciam a palavra, mas eles conheciam a palavra da lei. Eles sabiam de cor todos os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, desde criança. A educação judaica é formada dessa forma, deles falarem de cor o Pentateuco. Mas eles conheciam a lei, não conheciam a verdade, porque é a verdade do Evangelho que tem poder de libertar você. Mas eu vou te fazer uma afirmação muito séria. Se você percebe que há coisas na sua vida que estão emperradas, e você não consegue avançar em certas áreas da sua vida, é porque tem alguma coisa que está em desarmonia com a verdade do Evangelho na sua mente. É por isso que nós precisamos de arrependimento. E arrependimento, na verdade, é mudança de mente. Porque a palavra arrependimento no grego é metanoia. Nous é mente. E meta nos fala de mudança. Portanto, metanoia, mudança de mente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você tem revelação do Evangelho, e essa revelação confronta certas crenças, como fortalezas que você tem na sua mente, ela é poderosa para gerar arrependimento em você, ou seja, mudança de mente. Se você crer de maneira certa, você vai agir de maneira certa. Mas se você crer de forma errada, você vai agir de maneira errada. Vou ilustrar para você. Quando Paulo escreve a carta para a igreja em Corinto,
Quantos lembram dessa igreja? Se ela existisse hoje, seria a igreja mais falada nos nossos dias, porque era bagunça no ápice. Tudo quanto é tipo de problema tinha naquela igreja. No culto da ceia, eles iam embora para casa tontos, embriagados com a ceia, trocando as pernas. Os dons espirituais, eles falavam em línguas araci-balabariã, para trazerem um holofote para eles. Alguns não acreditavam que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. Outros queriam se batizar por alguns parentes que já haviam morrido. Na igreja em Corinto. Um povo completamente dividido, cheio de partidos entre eles. Havia um jovem que mantinha relação sexual com a mulher de seu pai, sua madrasta. Gostavam de comer uma comida de despacho de macumba, comidas sacrificadas a ídolos. Quando eles tinham problemas entre eles na igreja, eles resolviam nos tribunais seculares, e Paulo diz: não tem nenhum sábio entre vocês? Fora vários problemas sobre casamento no meio daquela igreja. Meu irmão, se eu fosse pastor dessa igreja, quando eu estou em crise com a minha, eu vou para essa carta, porque o consolo é enorme para mim. Você não está entendendo tudo, eu nem listei tudo, mas tudo quanto é tipo de confusão tinha ali. E Paulo era o pastor daqueles irmãos. E quando Paulo escreve a carta para eles, o que Paulo diz? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Eu entro em crise com Paulo, ele diz o quê? Sempre dou graças a Deus por vocês a vosso respeito. Porque a graça de Cristo foi concedida a vocês. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele. Vocês têm toda a palavra e conhecimento. O testemunho de Jesus tem sido confirmado entre vós, de maneira que não falta nenhum dom entre vocês, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia da volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, isso não combina com essa igreja. É porque Paulo não conhecia ninguém segundo a carne. Paulo conhecia segundo o Espírito. Ele não enxergava essa igreja pela ótica natural. Ele enxergava essa igreja pela ótica do Espírito. O que Deus fala sobre essa igreja? Eles são santos, são separados, são glorificados. A minha igreja não há máculas e nem há rugas. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Só que interessante que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, não foi desse jeito, com tantos elogios e agradecimentos. Gálatas capítulo 3, verso 1, Paulo começa ali dizendo, leia comigo: ó Gálatas insensatos. Ninguém xinga ninguém de insensato. Alguém te dá uma cortada no trânsito, você fala, seu insensato. Na verdade, Paulo está chamando aqueles irmãos de estúpidos. Vocês são estúpidos. No português coloquial, porque insensato é chique demais. Quem vos enfeitiçou? Paulo está dizendo, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Olha o verso seguinte, no verso 2, gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou foi pela fé naquilo que ouviram? Paulo não chama os coríntios de estúpidos, mas ele chama os gálatas de estúpidos. Por quê? Porque havia uma doença entre eles. Eles gostavam de temperar a graça com a lei. Vamos dar uma equilibrada na graça com a lei. Nós cremos na graça. Toda igreja protestante crê na graça. Se uma igreja protestante não crê na graça, não é uma igreja protestante. Mas o problema é que creem na graça apenas para a salvação. Depois que você é salvo, te vira, meu irmão.
É você no seu muque, no seu esforço para se santificar. Cada um por si. Mas Paulo diz em Colossenses capítulo 2, que da mesma forma como nós conhecemos a Cristo, nós devemos andar nele. Nós conhecemos a Cristo e fomos salvos pela graça mediante a fé. E a maneira como vivemos a vida cristã e nos santificamos é pela graça mediante a fé. Só que o apóstolo Paulo tinha uma resistência no seu ministério, de um grupo de cristãos que se diziam zelosos, que eram chamados de judaizantes, que toda vez que Paulo pregava o evangelho em um determinado lugar, estavam eles ali para desconstruir a mensagem de Paulo, para desconstruir a autoridade apostólica de Paulo, dizendo que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho diferente dos demais apóstolos. Como se Paulo estivesse sozinho, diferente de todos os demais, como se o que Paulo estivesse fazendo era algo que estava à parte. Mas foi Paulo que pregou o evangelho para esses irmãos, foi Paulo que viu aqueles irmãos nascerem na fé, e Paulo está dizendo: vocês são loucos, como que vocês nasceram na liberdade, estão se colocando novamente debaixo da escravidão da lei? Por que Paulo foi tão duro com os Gálatas e não foi tão duro com a igreja em Corinto? Por que Paulo só tinha elogios para a igreja em Corinto, mas não chama eles de tolos, mas chama os irmãos das igrejas na região da Galácia de estúpidos, de insensatos? A resposta é simples: sua conduta é resultado da sua fé. Pior do que você ter um comportamento errado é você ter uma crença errada. Os coríntios tinham um comportamento errado, mas os gálatas tinham uma crença errada. Como assim, pastor? Imagine que todos os filhos do pastor Paulo decidiram, na época que eram solteiros, que nunca mais iriam tomar banho. Olha Deus falando aqui, gente. Houve uma tentativa, né, pastor? Decidiram que nunca mais irão tomar banho. Fizeram greve de banho. Só que a casa já está um nojo, eles estão fedidos. Há solução para eles? Claro que sim. Pastor Paulo pode pegá-los à força, colocá-los debaixo do chuveiro. Hoje vocês vão tomar banho, querendo ou não querendo. Estão compreendendo? Porque a água, enquanto houver água, há esperança. Só que o problema é que eles estão tão decididos que nunca mais irão tomar banho, que eles cortaram a entrada da água na casa, e não tem mais água em casa. Está compreendendo? Agora há solução para eles? Não há mais. Esse é o problema dos Gálatas. Os coríntios tinham práticas erradas, mas a água do evangelho e da graça ainda estava correndo entre eles. Então havia esperança deles terem uma vida transformada. O problema dos Gálatas é que eles cortaram a água da graça. Por isso Paulo diz: vocês são estúpidos. Como que vocês cortam a água? Porque não há outro evangelho senão esse. O evangelho não é lei, mas graça. O evangelho é totalmente graça. Amém, meus irmãos? Diga para o seu vizinho: se você crê de forma certa, você vai agir de maneira certa. Mas se você crer de forma errada, você vai agir de maneira errada. Então diga para o seu vizinho: toda mudança, ela vai começar na sua mente. Há um ditado antigo que diz que se você semeia um pensamento, você colhe um ato. Se você semeia um ato, você colhe um hábito. Se você semear um hábito,
você colhe um caráter. E se você semear um caráter, você colherá um destino. Se você fizer o caminho inverso, você percebe que o seu destino é fruto do seu caráter. O seu caráter foi formado pelos seus hábitos. Esses hábitos nasceram através de atos, de ações, que nasceram em um pensamento. Muda a mente de uma pessoa e a vida dela é transformada completamente. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a sua mente for renovada pela verdade do Evangelho, o seu comportamento naturalmente vai mudar. Amém, meus irmãos? Então diga assim para o seu vizinho, o segundo princípio. Você que está anotando, diga: atrás de cada pecado tem uma mentira que a pessoa acredita. Te dar um exemplo. Muitas pessoas vivem no pecado sexual com impurezas na mente e vivem alimentando esse pecado. Não fazem nada, só pensam e ficam pensando coisas impuras. Por que essa pessoa, mesmo sabendo que aqueles pensamentos são errados, ela continua tendo aqueles pensamentos impuros? A consciência dela acusa, dizendo que ela está pensando coisas erradas. Ela promete que ela vai parar de fazer aquilo, mas ela está sempre voltando na mesma prática. Por quê? Porque o pecado é algo irresistível. Porque o pecado é algo que nós não conseguimos vencer. Porque o pecado é algo que nós não conseguimos dizer não para ele. Não. É porque ela tem uma mentira na mente que alimenta aquele pecado. Vou te dar um exemplo. Aconselhando tantas pessoas, eu já descobri uma crença muito comum. A ideia de que pensamento é algo inofensivo. Eu não estou agredindo ninguém. Eu não estou prejudicando ninguém. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu não estou ofendendo ninguém. Portanto, é inofensivo, é apenas um pensamento que eu tenho. Essa é a crença que está por detrás. Se você se arrepende dessa crença, se a sua mente é transformada, se você muda essa crença, o pecado desaparece. Porque essa mentira é o que alimenta esse pecado. Você tem que chegar ao ponto de renunciá-la e entender que não há pensamentos inofensivos. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Como assim, pastor? Imagine que você sai dessa conferência e você encontra um morador de rua e você de repente, sem perceber, deu um tapa no morador de rua. É algo grave? Claro que sim. Só que aí você chega em casa e de repente você dá um tapa na sua mãe. É grave? Gravíssimo. Só que aí o presidente Bolsonaro veio visitar Floripa e você vai cumprimentar o presidente, de repente você deu um tapa no presidente. É grave? Já virou crime contra a segurança nacional. Mas alguém pode pensar assim: tapa, tudo é tapa. Mas o que determina a gravidade de um ato? É o ato em si ou é contra quem aquele ato foi praticado? O mesmo tapa que deu no morador de rua é o tapa que foi dado na mãe, é o tapa que foi dado no presidente. Você acha que é grave agredir a mãe? Quem acha que é grave? Agora imagine agredir a Deus. Aquela pessoa que tem pensamentos impuros na mente, ela está agredindo a quem na verdade? A Deus. Pregadores pentecostólicos, como eu brinco, para tentar proteger as pessoas do pecado da prostituição, por exemplo, eles dizem o quê? Se você cair na prostituição, demônios vão entrar em você. Isso é mentira. Mas eu vou te dizer algo mais sério do que isso. Se você se deitar numa cama com uma prostituta,
você está levando Cristo para se deitar na cama junto com ela, porque naquele ato, Cristo não vai sair de você. Não há nada que possamos ter como pensamentos que seja algo inofensivo. Então, se você acha que é grave agredir a sua mãe, imagine agredir a Deus. E aquele homem que tem pensamentos de impureza na sua mente, quem que ele está agredindo? A Deus. Quem que ele está ofendendo? A Deus. Você percebe? Quando a pessoa entende que não há pensamentos inofensivos, e ela renuncia essa crença errada, essa mentira que ela possui na sua mente, o seu comportamento naturalmente vai mudar. Cadê os líderes de célula dessa casa? Você que é líder, discipulador, alguma coisa, que levanta a sua mão. Você não muda ninguém. Se você fosse capaz de mudar alguém, você já tinha mudado você mesmo. Não tente fazer o papel do Espírito Santo na vida das pessoas. Seja você aquele que ensina as pessoas a ouvirem o Espírito Santo. Não fique tentando mudar o comportamento das pessoas a partir de hoje. Você vai fazer isso, 10 passos para fazer aquilo outro. Você vai orar todo dia, jejum, põe água, vai orar, até cuspir o canto da boca, jejuar até cair para trás. Apenas ajude a pessoa a identificar quais são as crenças erradas que ela possui na mente, que não estão em linha com a verdade do Evangelho. E uma vez que ela tiver revelação da verdade do Evangelho, naturalmente ela vai mudar. E aí eu quero introduzir o terceiro e último ponto. Como eu estava dizendo, que toda mudança ela começa onde? Na mente. Esse é o terceiro ponto. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Mateus. Evangelho de Marcos, na verdade, no capítulo 4, no verso 26. Marcos 4, 26. Jesus está explicando como que o reino de Deus funciona. E ele diz assim: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois de dormir e se levantar de noite e de dia, e a semente germinar e crescer, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Jesus está dizendo que o reino de Deus funciona assim. Você pega a semente, lança a semente na terra, e depois você começa a fazer força, para que a semente comece a trabalhar, e a germinar, e a produzir alguma coisa. É assim que Jesus disse. Então você pega a semente, e lança a semente na terra, e começa a fazer vibração positiva, pensamento positivo, germina a semente. Não é assim. Você pega a semente, lança a semente na terra, e o que o semeador fez em seguida? Ele dormiu. E acordou no outro dia, e dormiu novamente. E ele acordou no outro dia, e depois ele dormiu, e ele acorda novamente, e ele dormiu, um dia após o outro, e não sabendo ele como, não sabendo explicar a maneira, não tendo uma fórmula, a semente germinou, e produziu frutos. Essa é a chave para a verdadeira transformação. Eu estou te ensinando algo aqui poderoso, que se você tiver revelação disso, sua vida nunca mais será a mesma, acredite em mim. A semente, nós sabemos que é a palavra de Deus. Se a semente é a palavra de Deus, qual que é a terra? É o seu coração, é o seu espírito. O ato de você pegar a semente, lançar a semente na terra, e depois você ir descansar, isso nos fala de fé.
porque ele não ficava todos os dias cavando a terra para ver se algo estava acontecendo, ele apenas acreditou no poder da semente, e ele descansou, e ele acordou novamente, e descansou em seguida. Preste atenção, mas enquanto ele descansava, aquela semente estava trabalhando. O que você precisa fazer para ser transformado? Apenas se encha da verdade do Evangelho. E essa semente que é eterna, vai produzir mudanças eternas em você. Você não está entendendo ainda, não é você que se mudou, é a semente que muda você. Ah, pastor, mas eu estou me esforçando, não é para deixar de ser um crente orgulhoso, e depois eu vou me esforçar para deixar de ser um crente invejoso, e depois eu vou me esforçar para deixar de ser um crente preguiçoso, está entendendo? Aí você faz uma listinha das coisas que você acha que você tem que mudar na sua vida, e aí você faz uma lista. Alguns aqui tem uma lista que é enorme. Então ele tenta se esforçar para não ser orgulhoso. A partir de hoje eu sou um crente humilde. Então ele chega bem tranquilinho, anda bem devagar e fala muito baixo. Ninguém entende por que ele está falando assim, o que aconteceu com fulano. E ele passa a sentar lá nas últimas fileiras, e alguém diz: ei fulano, ele, a paz do Senhor. Mas o que aconteceu, fulano? Não sei, eu acordei muito humilde hoje. Já viu um crente orgulhoso tentando ser humilde? Humildade é uma coisa que quando você acha que tem, você já perdeu. Alguém já foi humilhado alguma vez aqui na vida? Fala a verdade. Só é humilhado quem não é humilde. Porque o humilde já está no chão, já está na lona, não tem para onde descer. Aí vamos ver que supostamente você venceu o orgulho, agora você está tentando vencer a inveja, porque eu nunca atendi ninguém no meu gabinete dizendo: pastor, por favor, ore por mim, preciso vencer a inveja. Quando alguém diz para mim, pastor, que foi batizado com o Espírito Santo e caiu no chão, me dá um ódio daquela pessoa. Por que ela está esse negócio de cair? Eu já estou voando, ela está caindo ainda. Aí vamos supor que você consegue vencer a inveja, e agora você está tentando vencer a preguiça, para ter uma vida de oração, de jejum. Aí você se esforça, acorda todos os dias 6 horas da manhã para orar, e aí você vence a preguiça, e você fala: está vendo o tipo de crente que eu sou? Eu não sou um crente preguiçoso. Já virou orgulhoso de novo. É uma praga viver desse jeito. É por isso que tem um tanto de crente com a alma cansada. Porque as pessoas olham para você e pensam: deve ser ruim demais ser esse negócio de crente. Deve ser muito difícil. Igual uma irmãzinha nova convertida, falando com a outra irmã de mais tempo de igreja, dizendo: não sei o que acontece comigo, eu começo a ter raiva, eu começo a ter um ódio dentro de mim, e quando eu percebo, eu já estou gritando dentro da minha casa. E a irmã, mais tempo de convertida, dizendo: que negócio é esse de gritar? Tem 30 anos que eu tenho vontade de explodir, não explodo. Tem 30 anos que eu me seguro. Será que o evangelho é isso? Colocar uma rolha em você e te segurar? Porque no dia que essa rolha sair, meu irmão, eu não quero estar perto de você. Ah, eu cansei de ser paciente. É porque você nunca foi. Você só se cansa de ser aquilo que você não é. Está entendendo? Eu nunca cansei de ser homem, graças a Deus. Porque você tem que ser naturalmente, espontaneamente. Só que tem líderes que precisam entender isso, porque eles usam do púlpito para bater no rebanho, dizendo: mudem de vida. Essa é a pregação de Moisés. Essa não é a pregação de Cristo. Moisés foi aquele que feriu a rocha, ao invés de falar a rocha. Você não foi chamado para ferir a rocha, batendo no rebanho, agredindo o rebanho. Mudem de vida, crentes. Está entendendo o que eu estou dizendo? E aí você sai daquela reunião cheio de fé e ousadia, ou você sai da reunião cheio de culpa, vergonha, condenação? É verdade, não sirvo para ser esse negócio de crente. Tem 30 anos que eu estou tentando mudar isso na minha vida, eu não consigo dar conta disso. Porque essa é a pregação de Moisés, que não muda a vida de ninguém.
Fale a rocha, não fira a rocha, mas fale a verdade do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para transformar aquele que crê. Então toda mudança que você precisa experimentar é uma mudança metabólica. E aí eu quero encerrar com isso, porque é algo que acontece de dentro para fora. Você não está entendendo isso ainda, você não está aqui comigo. Por que pão do céu? Porque quando o povo de Deus saiu do Egito, eles carregaram com eles a comida do Egito. Portanto, eles continuavam comendo no deserto a mesma comida do Egito. E os nutricionistas dizem que nós somos aquilo que nós comemos. Quanto mais da comida do Egito eles comiam, mais do Egito eles tinham dentro deles. Olha a revelação revelada das virtudes profundas, profundezas aprofundadas. Preste atenção nessa. Quando a comida do Egito no deserto acabou, o que Deus fez? Mandou voltar lá no Egito, renovar o estoque de comida? Não. Deus queria mudar o seu povo. Mas a maneira como Deus muda o seu povo é mudando a sua dieta. Deus enviou para eles de forma sobrenatural o pão do céu, o maná, porque eles iriam comer daquela comida celestial e naturalmente eles iriam se tornar também seres celestiais. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? O Egito é um tipo de mundo na Bíblia. Quanto mais da comida do Egito você comer, mais parecido com o Egito você se tornará. Quanto mais da comida mundana você comer, mais parecido com o mundo você se tornará. Mas quanto mais do pão celestial você comer, mais celestial você se tornará. Pastor, é pecado ouvir música do mundo? É pecado assistir novela? É pecado fazer isso e aquilo? Eu não gosto de regras, que pode ou não pode. Seja guiado pelo Espírito. Mas se você comer algo que for te fazer mal depois, porque você não come só com a boca, você come com os olhos, você come com os ouvidos, você escuta aquela música e te dá uma vontade louca de orar, você assiste determinado programa, te dá uma vontade louca de meditar na palavra, então você precisa discernir, porque tudo isso é comida. E essa comida torna aquilo que você é. Coma de Cristo e seja transformado. Se alimente da palavra e seja transformada. Coma do pão do céu e o pão do céu vai transformar você. Porque é uma mudança metabólica. A mudança da religião é exterior. Você tem cara de crente, usa perfume de crente, veste como crente, não raspa o sovaco, não raspa a canela, mas não tem nada de crente. Porque é uma mudança para fora. Você muda a maquiagem, você muda aquilo que é estético, aquilo que é exterior, mas a mudança genuína, metabólica, a semente se metaboliza dentro de você, e de repente ela transforma a sua maneira de falar, e ela transforma a sua maneira de vestir, e ela transforma a sua maneira de andar, e alguém pergunta para você o que aconteceu, você nem sabe explicar como e quando aquela mudança aconteceu, porque ela não é fruto de um esforço, ela é fruto de um descansar em Deus. Então apenas alimente o rebanho, e a palavra vai transformar. Apenas prega o Evangelho, e o Evangelho é poder de Deus para transformar. Ah, pastor, mas antigamente quando a gente pregava a lei, aí que era bom. Toda a igreja legalista tem muito pecado nela. Só que a diferença é que é tudo escondido. Mas quanto mais nós temos revelação da graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Escuta o que eu estou te dizendo, eu falo isso pelo Espírito de Deus nessa noite.
O Senhor está levando vocês para uma nova dimensão de revelação, de maturidade e de transformação. E esse mover de Deus vai ser fruto da pregação, da palavra, da revelação do Evangelho. Amém, meus irmãos? O Senhor está liberando novos níveis de entendimento, de percepção, de revelação. Eu vejo vocês como sendo esticados pelo Senhor e alargados em revelação. Seu depósito espiritual será cheio, e você vai conversar com pessoas, vão sair coisas de dentro de você que você nem sabia que estavam lá, porque você está se enchendo da palavra. E a palavra vai se metabolizar dentro de você e vai transformar você completamente. Quantos recebem essa palavra? Fique de pé no seu lugar nessa hora, em nome de Jesus. Erga sua mão para o Pai, o mais alto que você puder. Diga: Pai, obrigado pelo pão do céu, que me transforma, que me alimenta, que me sustenta, dia após dia. Nós te louvamos, Senhor. Que a tua verdade possa remover as escamas e toda a cegueira dos nossos olhos. Onde há palavra, onde há pregação, onde há ensino, há mudança, há transformação e há crescimento. Senhor, nós te pedimos, desperta fome e um apetite celestial dentro de nós. Desperta fome pela tua palavra, fome pela tua palavra, fome pela pregação, fome, Senhor, em ouvir as verdades eternas do Evangelho. Desperta fome entre nós, faça esse apetite espiritual crescer em nosso meio, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que essa revelação possa produzir vida, que essa revelação possa incendiar os nossos corações, que essa revelação possa produzir uma genuína transformação. Coloque a mão no ombro do irmão que está do seu lado, ore para que ele tenha clareza dessas verdades que foram compartilhadas e ensinadas nessa hora. Ore pelo seu irmão em nome de Jesus.